Deus tem um tempo de crescimento para cada um de nós, como igreja, como família ou como discípulos. Crescer é inevitável. A pergunta não é se você vai crescer, mas em que você está crescendo. Jesus nos chama para sermos uma igreja crescente, viva, saudável e frutífera. Cresça na palavra, porque raízes profundas sustentam grandes árvores. Cresça na oração, porque intimidade gera transformação. Cresça na obediência, porque fé verdadeira se revela em atitudes. Cresça na confiança, mesmo quando você não entende o caminho. Cresça na adoração, porque fomos criados para glorificar. Cresça na generosidade, porque quem entende a graça reparte. Cresça na santidade, porque maturidade espiritual exige separação. Crescer exige decisão. Crescer é fruto de maturidade. Crescer é um propósito. Viva o crescimento que Deus tem para você. Bom dia, Memorial. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Domingo abençoado. Friozinho, não é verdade? Mas a gente vem aqui para a casa do Senhor e Ele vai aquecer o nosso coração. Amém? Gostaria de parabenizar todas as mamães que estão aqui presentes. Parabéns. Vocês são bênção em nossas vidas, são especiais, são aquelas que a gente vê na palavra que mais se aproximam do amor de Deus, né? Isaías fala, pode a mãe se esquecer do fruto do seu ventre, do filho que amamenta, porém, se ela se esqueceu, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, parabéns, mamãe, você que está aqui nessa manhã, e vamos seguir na nossa série de mensagens, Cresça, e a minha palavra nessa manhã é cresça em generosidade. Cresça em generosidade. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler os versos 6, 7 e 8. O texto vai ser projetado e assim diz o Senhor. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Papai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por esse culto que estamos rendendo ao Senhor. Recebe como um incenso suave na Tua presença. E agora fala ao nosso coração, Pai. Que essa palavra venha gerar transformação. Que essa semente lançada venha frutificar para a glória do Senhor. Quanto a mim, Jesus, não tenho vergonha de dizer para os meus irmãos que eu não sou digno de ser o portador dessa palavra. Por isso me escondo atrás da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor me ajude, Pai, a honrar o nome do Teu Filho aqui nesse lugar e abençoar os meus irmãos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente pensa, em generosidade, a gente pode perguntar como é ser generoso, o que é generosidade, Antes da gente analisar a fala de Paulo, a gente precisa pensar um pouquinho nisso e notar que generosidade ela não tem a ver apenas com dinheiro. O conceito de generosidade abrange coisas muito maiores. Envolve o nosso tempo, como eu gasto o nosso tempo, como eu gasto, melhor dizendo, o meu tempo, os meus recursos, o meu talento, a minha palavra, as minhas atitudes. Tudo isso abrange o conceito de generosidade. A gente pode dizer que tudo
que nós podemos dar, oferecer ao outro, nós podemos fazer de forma generosa ou não. Então, de uma forma simples, a generosidade é o dar com intensidade, ou a intensidade do dar. E o generoso, ele tem algumas características. É aquela pessoa que ela é doadora, ela dá mesmo tendo pouco. Pessoa liberal é assim, ela dá e ela não precisa ter muito para ofertar, para liberar. Ela dá com abundância, ela até faz cálculos, mas ela não se prende a esses cálculos, porque há um despreendimento, não há resistência no dar. A pessoa generosa, ela é pródiga num sentido positivo da palavra, não o pródigo como nós aprendemos lá em Lucas capítulo 15, da parábola do filho pródigo, que ele pede a herança do pai, ele parte e gasta tudo de forma irresponsável. Não é essa prodigalidade que eu estou falando, é você dar sem esperar nada em troca e dar muitas vezes além, ser gracioso, ser provedor. Assim é uma pessoa generosa. E quando a gente olha essa palavra de Paulo, analisando um pouquinho o contexto, a gente percebe que Paulo escrevia para a comunidade de Corinto. Essa carta ela foi escrita ali aproximadamente no ano 55 do primeiro século da nossa era cristã. E Corinto era uma cidade rica, Corinto era uma cidade cosmopolita, comercial, onde ali transitavam muitas pessoas, ou seja, era uma cidade, podemos dizer que orgulhosa. E essa igreja de Corinto era uma igreja numerosa e era uma igreja dotada de muitos dons. Quando a gente lê a carta de Paulo, principalmente a primeira carta, a gente vê isso. Mas essa igreja também ela tem um problema. Essa igreja ela é dividida. 1 Coríntios capítulo 3 fala disso. E é uma igreja imersa, por conta da cidade, numa cultura onde o dinheiro definia o status social, quem a pessoa era. E aqui Paulo está pedindo contribuições não para si. Ele está coordenando uma coleta, uma oferta entre as igrejas gentias para a igreja de Jerusalém, para os irmãos, os cristãos que estão passando necessidade em Jerusalém. E aqui a gente percebe, é muito claro, Paulo ele não apela para a culpa, Paulo ele não apela para a urgência emocional, Paulo não tenta manipular essa igreja, ele tenta ensinar. E é o que a gente busca fazer com a igreja a cada domingo, ensinar, sabe por quê? Porque comportamento, prática, frequência, irmãos, ela só acontece depois que a gente adquire uma profunda convicção das coisas. A gente faz tudo que a gente faz porque a gente acredita. Se você está sentado nessa manhã nessa cadeira, se você sentou nela, é porque você acreditou que ela ia sustentar o seu peso. Se você olhasse para essa cadeira e tivesse algum tipo de dúvida que ela não conseguiria sustentar o seu peso, você não sentaria nela. Então a gente funciona assim, a gente só faz aquilo que a gente tem convicção. Então, eu só fiz esse recorte dos versos de 6 a 9, mas o que Paulo ensina do verso 6 até o 15, a gente pode dizer que é uma reflexão das mais completas sobre generosidade que a gente pode ver em toda a Escritura. Tá? E eu queria, dentro do que Paulo falou, eu queria destacar 3 coisas para a gente poder orar. E a primeira delas é que a generosidade, ela não é uma... melhor dizendo, a generosidade ela é uma lei, ela não é uma invenção religiosa. E aí o verso 6 vai dizer isso para a gente. Lembrem-se disto, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. O que semeia com fartura também colherá. Paulo está fazendo uma analogia, uma comparação com aquilo que é simples. Até uma criança pode entender isso, um agricultor com pouco conhecimento, ele entende isso aí muito bem. Todo agricultor, ele sabe que semente no celeiro, ela não vai virar colheita. Qualquer pessoa sabe que semente numa gaveta da cozinha, ela não vai alimentar a família. Então, o que Paulo está dizendo aqui, nos ensinando, é um princípio que Deus fez
o universo. Isso é um princípio que funciona para todos e em todos os tempos. É um princípio de abertura. E essa abertura é que gera multiplicação. E se você for pensar no contrário, o fechamento, ele gera estagnação. A gente vê isso claramente na biologia. A célula que não dá de si mesma, o que acontece com ela? Ela morre. A célula foi feita para multiplicar. Na economia a gente vê isso, dinheiro parado perde o valor, né? Os nossos antepassados, né, havia a cultura de guardar o dinheiro, na verdade, debaixo do colchão, né? Imagina aquela pessoa que guardou R$1 lá em 1994, começou a moeda, imagina o que ela compra hoje. Não compra, a gente sabe que nada, né? Na natureza a gente vê isso, exemplo, o Mar Morto, ele recebe as águas do Jordão ao norte, só que ele não deságua, ele retém a água, e ali fica aquele Mar Morto, com a quantidade de sal 10 vezes maior do que o oceano, e ali o que deixa de acontecer? Ali não tem vida, porque ele não deságua, ele não dá de si mesmo. O Mar Morto ele não semeia, ele recebe, mas não lança semente, não abençoa. E acontece com a gente que a gente tem a nossa intuição é que as coisas funcionam ao contrário. A gente, assim como o Mar Morto, a gente acha que quanto mais a gente reter, mais seguro nós estaremos. Afinal de contas, o mundo é escasso e o futuro é incerto. Não é assim que a gente acha, não é? Eu não estou falando com isso, irmãos, que a gente não deve ter planejamento, tá? A gente deve ser imprudente no gasto dos nossos recursos de maneira nenhuma. A palavra de Deus está repleta de ensino, principalmente você vê lá em Provérbios sobre quem planeja, quem analisa, quem poupa. O provérbio vai dizer que quem faz essas coisas é uma pessoa sábia, só que há uma grande diferença entre prudência e avareza. Há uma grande diferença entre você fazer um planejamento e você ser cativo dos recursos que você tem. Então, a gente precisa ter a certeza que aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente vai colher. Se a semeadura é pouca, a gente vai colher pouco. A gente precisa ser honesto, irmãos. A gente não pode desejar uma grande colheita se a gente semeia pouco. E quando eu falo de semente, duas coisas são importantes. Primeiro, a gente não fala só de dinheiro, a gente está falando também de tempo, por exemplo, né? Como é que você gasta o seu tempo? Será que você tem tempo durante a sua semana, por exemplo, para uma pessoa que precisa? Pessoa que está passando um momento difícil? Ou você só guarda essa semente para você? O seu conhecimento, o quanto você já aprendeu, a sua experiência, será que você semeia isso na vida de outra pessoa? Ou você só guarda para você, para que você não tenha competitividade no emprego, para que a outra pessoa que você está ensinando talvez não se torne melhor do que você e tome o seu lugar? A gente está falando também de afeto, as pessoas precisam de afeto, e será que a gente está lançando a semente do afeto, do amor e do carinho, principalmente na vida das pessoas que vivem conosco, ao nosso redor? É para se pensar, não é apenas dinheiro. Tudo que você faz é uma semente que você lança, absolutamente tudo na sua vida, desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir, você está semeando, você é um semeador por excelência. Suas palavras, as suas atitudes, o que você faz, até mesmo o que você deixa de fazer, ou seja, a semente que você deixa de lançar. E Paulo ele começa falando sobre o quanto se dá, e no verso 7 ele passa para a motivação daquilo que se dá. E aí a gente vê nesse segundo ponto que a qualidade da nossa generosidade, ela está no coração, não no valor. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza, nem obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O apóstolo está nos liberando da imposição, irmãos.
da pressão, da manipulação. Ele está falando assim, olha, não dá se isso vai fazer você chorar. Não dá. Não dê só porque o pastor olhou para você. Não dê porque a igreja está em campanha. Não dê por performance religiosa. Dê por alegria. Dê conforme determinou em seu coração. É a decisão. Deus não quer o nosso dinheiro sob coerção, irmãos. Sabe por quê? Porque Ele não precisa. Sabe quem precisa ofertar? É você. Porque se eu não der, Deus levanta outro para dar. E sabe quem vai ser prejudicado com isso? Eu. Porque eu vou ter o prejuízo de não participar, de não ter esse privilégio. É engano, irmãos, é total engano achar que eu vou reter alguma coisa, que eu não vou ofertar, que eu estou me dando bem, que eu não estou. Deus está me chamando a participar. Deus quer me abençoar. Deus não precisa da gente, irmão. Eu sei que isso, de certa forma, sou arrogante, mas me perdoa, em Cristo Jesus, tá? Eu amo a igreja. Mas Deus não precisa de você. Ele levanta o outro. Ele levanta até as pedras, se forem necessárias, para clamar. Ele está te dando oportunidade. Está te dando um privilégio da gente poder dizer, ô Senhor, obrigado, eu estou participando disso. O Senhor está me dando recurso para eu poder estar nessa obra, para eu fazer parte, para eu somar. Obrigado, isso é motivo de gratidão, é isso que Paulo está falando. E Paulo poderia estar preocupado, porque ele estava vendo a igreja de Jerusalém padecendo. Mas ele não está. Ele não está, sabe por quê? Porque ele tem a convicção que é Deus quem supre. Eu vou falar disso no terceiro ponto. Então ele fala assim, olha, gemendo, não dá não, irmão. Pode guardar, guarda, fica à vontade. Não dá. Essa palavra que Paulo usa aí como alegria, é a palavra grega, hilarós, que traz a nossa raiz da palavra hilário. Deus quer o doador hilário. Fala assim, cara, que bênção, que alegria. E aquele cara que vem no gasofilácio e fala assim, Jesus, estou saindo daqui, sabe, alegre porque o Senhor me deu condição de participar disso, dessa campanha, de estar ofertando um legado, de daqui a pouco a gente vê uma construção, daqui a pouco a gente vê uma igreja maior, daqui a pouco a gente vê pessoas se rendendo. É essa alegria, é o hilário. Parece hilário, mas é hilário mesmo, é isso. É esse o ofertante que o Senhor quer. Ele não quer que a gente vá para casa fazendo conta do prejuízo que a gente teve depois que a gente deixou nosso recurso no gasofilácio, irmãos. Não funciona dessa maneira. Paulo faz esse desafio para a gente. Olha, dê se você tem alegria. E se você não tem alegria no dar, com muito carinho eu falo isso, a questão não é o seu saldo bancário, não é o dinheiro, tá? É o seu coração. Seu coração está escravo daquilo que você tem. O senhorio de Jesus ainda precisa avançar em determinadas áreas da nossa vida, e se você não está sentindo prazer, gratidão ao ofertar, talvez esse senhorio precise avançar nessa área da sua vida. A contribuição, o dar, o ofertar, não é um tributo religioso, irmãos. Não é um imposto do reino. Nada mais é que uma resposta espontânea, natural e esperada daquele que já foi encontrado pela graça do nosso Senhor Jesus. É isso. É natural, é espontâneo. Se espera da gente. Porque tem a ver, irmãos, com a nossa identidade. Isso eu vou falar daqui a pouquinho. Então, a generosidade, ela de certa forma é um termômetro espiritual. Porque ela vai revelar o quê? O estado do meu coração. A gente pode até dizer que Deus é soberano, que Deus é provedor, mas se de fato a gente não contribui, a gente não crê nisso. A gente não crê. As nossas convicções, elas se revelam de forma mais genuína nas nossas atitudes, não na nossa palavra. Discurso é fácil, irmãos. Discurso é uma performance. Só que a atitude ela precisa acompanhar o nosso discurso. E aí essa que é a nossa dificuldade. Então, próxima vez que você for ofertar, pense nisso. Pare, fala assim, Deus, qual o sentimento que está aqui dentro do meu coração? É tristeza?
É medo? É insegurança? Ou é gratidão? É prazer? É alegria? Amém, irmãos? E aí Paulo fala da lei da semeadura, falamos no ponto 1. No segundo ele fala sobre o coração, que está por trás de quem dá. E no terceiro ponto a gente vai falar quem é o verdadeiro doador por trás de toda a generosidade. E é o terceiro ponto, a gente aprende que a generosidade humana, ela nada mais é do que o eco da generosidade divina. E Deus pode fazer que toda a graça transborde em vocês, de modo que, tendo sempre e em tudo suficiente, vocês transbordem em toda boa obra. Paulo está dizendo aqui, olha, é Deus que provê. É a graça de Deus, em primeiro lugar, que transborda na nossa vida. Paulo está dizendo, é Deus quem fornece a semente. É Deus quem multiplica. É Deus que faz termos a graça para transbordar. Ou seja, o ser humano, na generosidade, o generoso, ele não é o herói, ele é o canal. A gente é o canal da graça. A generosidade humana é o eco da generosidade divina. Não é a causa. Nós somos o efeito. Não dá para entender generosidade, a gente não consegue explicá-la sem olhar para Deus, sem analisar o caráter de Deus. E Deus, ele não apenas ensina sobre isso, ele é o grande doador por excelência. E a gente vê isso no decorrer de toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Tiago, por exemplo, vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Olha, textos aqui que também vão acrescentar nesse sentido. Logo na criação, Gênesis capítulo 1, Deus vai falar que a terra produziu abundantemente. Ou seja, desde a criação, fertilidade e multiplicação já era presente. Comerás o pão sem escassez. Deus só está falando em Deuteronômio para o povo que vai chegar na terra. Está falando assim, olha, vocês vão ter fartura, vocês vão ter escassez. Jesus vai dizer, Mateus capítulo 5, ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Ou seja, Deus abençoa até aqueles que não o reconhecem. Isso é abundância, isso é fartura, isso é ausência de escassez. E a gente tem no nosso texto áureo da palavra de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que, para ensaio ficou legal, Deus amou o mundo de tal maneira que, deu. Deus é aquele que dá, irmãos. Deus é aquele que dá. O avarento, ele não expressa o caráter de Deus. Deus dá, esse foi o ápice. Deus não deu apenas orientações. Deus não enviou um representante, Deus enviou Ele mesmo. Deus enviou o seu Filho, que é um com Ele. Esse é o ápice da generosidade. Então, se somos generosos, é um reflexo de quem Deus é. Quando você age em generosidade, você está imitando o caráter do teu Criador. Você está imitando o caráter do Deus que você diz servir. Pelo contrário, quando somos egoístas, retentores e avarentos, nós não refletimos a imagem do nosso Criador. E o que Paulo está dizendo nisso, que Deus é que faz transbordar toda a graça em nós, ele está dizendo também que nós não temos recursos infinitos. O recurso não vem de mim. Eu não dou o que é meu, eu dou o que Deus já me deu. Entendeu? Não sou eu que vou produzir, é Deus que me dá. E se Deus me dá, eu posso entregar, porque eu sei que na fonte tem mais. O meu recurso que está nas minhas mãos, que está sob minha posse, é finito, mas Deus não é finito. E esse é o problema, que a gente teme o futuro, achando que a fonte vai secar, achando que Deus vai falhar. Então,
vamos dizer assim, que a dificuldade no dar, nada mais é do que a falta de confiança no próprio caráter de Deus. Mas Deus não falha, irmãos. Estão entendendo? Deus não falha. Por isso que Paulo vai dizer, tendo sempre em tudo o suficiente, vocês transbordem em toda boa obra. Deus criou você para transbordar, amém? Deus criou você para ser um abençoador. Deus criou você para cuidar das pessoas. Deus fez de você e te chamou para ser um provedor. Deus chamou você para olhar as necessidades e supri-las de acordo com a medida da graça que você recebeu. Amém, queridos? E por último, para a gente poder orar, qual é o maior benefício da generosidade? E aí, eu trouxe aqui um experimento social que esse psicólogo fez, Michael Norton, lá em Harvard, e ele pegou um grupo de pessoas e dividiu essas pessoas nesses 4 grupos. Grupo A, B, C e D. E no grupo A, eles deram R$5 e disseram assim, olha, vocês vão gastar com vocês. Faz o que quiser, compra sorvete, roupa, vai para o cinema, mas você só pode gastar com você. O grupo B falou assim, olha, você toma em 5 e vai gastar com os outros. Vai dar de esmola, faz o que você quiser, compra roupa para alguém, presente, mas tem que ser tudo com outra pessoa. O grupo C e D, para não ficar repetitivo, aconteceu a mesma coisa, só que só mudou o valor. C ia gastar consigo e D ia gastar com o próximo. E aí, no final, eles foram medir o bem-estar emocional de cada grupo desse, através, lógico, de algumas perguntas. E aí a conclusão é bem interessante, né? E a primeira conclusão desse experimento é que a lógica humana ela está invertida. Por quê? Porque os grupos B e D, aqueles que deram, relataram se sentirem mais alegres e felizes do que o grupo A e C que recebeu. Ou seja, a gente acha que para ser feliz a gente precisa receber. E algo mais desconcertante ainda, que é a segunda conclusão. O ato supera o valor. Como é que é isso, pastor? Também ficou constatado que não havia diferença entre o grupo B e D. O grupo B deu 5, o grupo D deu 20. Não havia diferença da alegria deles. Ou seja, o ato supera o valor. Isso, gente, destrói a nossa suposição central e a nossa mentalidade econômica de que mais dinheiro gasto com a gente vai produzir mais satisfação. A última conclusão é que a nossa intuição mente, trazendo para a Bíblia, o nosso coração é enganoso. Por quê? Porque pegaram aleatoriamente pessoas desses 4 grupos e perguntaram, qual grupo você acha que ficou mais feliz? E aí a maioria esmagadora disse, olha, eu tenho certeza que quem sentiu mais alegria foi o grupo A e C, os grupos que receberam para si. E eles estavam redondamente enganados. E nós somos assim, irmãos. Nós agimos com egoísmo porque nós pensamos que ser egoístas vai fazer da gente mais feliz. E nós estamos errados. Isso foi um experimento social, mas tem mais. Esse homem, passa para mim, por favor. Um cientista, ele fez uma ressonância, aliás, um grupo de cientistas, e detectaram que os mecanismos cerebrais ligam a generosidade à felicidade. Ou seja, pessoas generosas ativam o sistema de recompensa do cérebro. E aí esse homem, que é um cientista lá de Zurique, suíço, ele vai dizer, não é preciso se tornar um mártir para ser mais feliz. Um pequeno gesto de generosidade já é suficiente.
E por que eu estou falando isso tudo, irmãos? E agora eu vou encerrar. A psicologia, através de muito tempo estudando, fazendo experimento, agora a ciência veio também dizer isso, ou seja, foi feita uma ressonância. E sabe quem já dizia isso? Ele, irmãos. Aplauda o nome dele em nome de Jesus. Ele já dizia isso, irmãos. Ele. Você está pensando assim, pô, o pastor está aqui para falar de experimento social e não sei o quê. Tudo isso é muito importante, mas a palavra de Deus há milhares de anos já está falando isso para a gente, irmãos. Ele. Por que a gente não acredita? Aí vem um cara lá, o Bambambam de Zurique, o PhD de não sei o quê, o cara lá de Harvard. Não que isso seja ruim, não. Mas é ele, irmãos. A gente tem que acreditar em primeiro lugar na palavra dele. Ele falou isso. Eu não estou trazendo a ciência aqui para provar a veracidade da Bíblia, não, irmãos, porque a Bíblia não precisa disso. A Bíblia não precisa de ciência nem de nada para provar a sua veracidade. Ela é provada por si mesmo. Ela é a palavra de Deus. Não existe um fundamento anterior à palavra de Deus. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. A gente precisa depositar mais crédito naquilo que o Senhor fala. Você quer ser feliz? Ouça as palavras do teu mestre. Há mais alegria em dar do que em receber. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor faz tudo perfeito. O Senhor nos criou, Pai, o Senhor sabe o nosso funcionamento. Como funcionam as nossas emoções, a nossa alma. O Senhor sabe como funciona o nosso corpo, porque o Senhor criou cada célula dele, Pai. E a palavra que nós aprendemos hoje é que o Senhor ministrou no nosso coração é que a gente precisa ser como o Senhor é, em tudo na nossa vida, Pai. E o Senhor é um Deus generoso. O Senhor é um Deus que faz transbordar graça. Então nos ajuda a ser dessa maneira, Pai. Em nome de Jesus, tira de nós essa mentalidade de escassez, tira de nós esse medo que no amanhã vai faltar. Tira de nós essa preocupação que faz a gente achar que o Senhor falha, porque o Senhor é Deus fiel e o Senhor nunca falha. E nós queremos te agradecer, Pai, porque até hoje o Senhor tem nos sustentado, e será assim, ó Pai amado, até a consumação dos séculos, até o dia em que a gente voltar para o Senhor, ou o Senhor voltar para nos buscar. Então que o Senhor nos ensine, Pai, a crescer em generosidade, e que o reino venha avançar e expandir através de mentes e corações generosos que honram e glorificam o nome do Senhor. E é no teu nome, Pai, no nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. E você aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém.